Boa noite, amigos da TV Com. Dia 18 de dezembro, mais um TV Com Debate. Hoje, nessa quarta-feira, dia do migrante e também dia do aniversário da cidade de Sete Barras. Parabéns para a cidade de Sete Barras. Geralmente aqui o programa só passa para Santos, São Vicente, Praia Grande, mas tem gente que... Outro dia eu tive a grata satisfação de uma telespectadora de Porto Feliz. Ela acompanha a gente pelo www.tvcomsantos.com. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o presidente da emissora, o meu amigo Augusto Capô de Casa, né? Que tem uma experiência de quase 20 anos aí na televisão, né? E hoje está aqui para brilhantar o programa. É uma honra a gente poder ter uma pessoa de tanto conhecimento na televisão, né? Que me deu a oportunidade aqui de participar desse programa. Boa noite, Augusto. É um prazer ter você aqui. Não sabia que era você que vinha hoje. Pensei que era meu amigo João do Ofertas, mas o João ficou para amanhã. E é uma grata satisfação ter você aqui comigo na bancada, poder aprender sempre um pouco com você aqui. Obrigado, Eduardo. Vai ser um prazer muito grande ao Rodolfo, a você, ao telespectador. Um bom programa. E nessa noite de quarta-feira também, à minha esquerda, à direita de você na tela, eu tenho o Rodolfo Bonafim, ele que é climatologista da ONG Amigos da Água. Então é uma pessoa que fala sobre clima, enchentes, verão. Então você, telespectador, o telefone já está aberto, 21 38 4677, telefone daqui a pouquinho na tela. E o Rodolfo está aqui para responder o que a gente pode esperar do verão, quais os cuidados que nós devemos ter com os raios e toda essa parte de aumento da camada de ozônio, enfim. Aí vocês aí que fazem nosso programa todo dia podem fazer as perguntas e ele vai responder. Rodolfo, vou começar com você que é o convidado, né? O Augusto já é da casa aqui, já é o nosso presidente. O que nós podemos esperar no verão de 2013, 2014? Muitas pessoas falam que vai ser assim, vai ser assado, vai ser mais quente e tal. Você que é uma pessoa que tem o estudo, está habilitada para falar, né? Então eu queria saber o que você acha desse verãozão nosso aí que está começando, né? Eu gostaria de deixar claro que, mesmo com todo o estudo que a gente tem, né, mesmo com supercomputadores, toda a tecnologia, nós ainda somos crianças no entendimento da natureza. Ou seja, a biologia não é matemática, é isso? 2 mais 2 são 4? Eu quero dizer assim, nós estamos engatinhando, né? O ser humano, muitas vezes a gente tem infelizmente, alguns pesquisadores que têm um pouco aquela presunção de serem assim, parecer detentores da verdade, os donos da verdade, mas essa não é a realidade. Nós somos ainda muito primários, mas o que a gente pode esperar do verão, uns falam, muita gente fala, às vezes, vai ser mais quente esse ano. Às vezes vem um dia assim de noroeste, 40 graus, pensa, ixi, se hoje está fazendo 40 graus em pleno mês de novembro, quando chegar janeiro nós estamos torrando. Não é bem por aí, sabe? A coisa muda muito, né? A previsão assim oficial é que a gente vai ter um verão normal. O que é um verão normal? Nem muito absurdamente quente e nem também ameno. Vai ser um verão dentro dos padrões climáticos da normalidade. Quer dizer que o pessoal pode ficar tranquilo que não vai ser aquele verão com 2, 3 graus a mais do que o ano... Porque as pessoas falam que todo ano o clima, em virtude do homem estar mexendo no meio ambiente, as pessoas comentam, claro, fica mais quente. Você acha que teve um ano aí que nós tivemos um inverno de uma semana, esse ano já teve um pouquinho maior. Você acha que o verão é normal, vai ser normal? Calor, mas não vai ter nenhuma alteração de 2 graus para lá nem para cá? Como eu dizia agora há pouco, mesmo com toda a tecnologia, todos os estudos avançados, a meteorologia, a climatologia, ela avançou muito nos últimos anos. O Brasil, inclusive, aumentou a sua rede de dados de satélites artificiais, postos de coleta de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos. Mesmo assim, com toda essa acurácia, sempre tem uma margem de erro. Mas a previsão oficial é que a gente não vai ter um verão assim muito quente, como, por exemplo, foi... o verão de 2010, tivemos aí picos, teve mais de 2 dias com temperaturas com 40 graus, chegou a 41 graus até um dia não me lembro agora se foi janeiro ou fevereiro do ano de 2010. Agora, logicamente que mesmo sendo um verão normal, cuidados precisam ser tidos pela população com relação a vários itens aí, que inclusive acho que você vai até me perguntar daqui a pouco. Augusto, hoje a Praia Grande fala que a Praia Grande é a 4ª economia, passou São Vicente da Baixada. Guarujá, Praia Grande, né? Cubatão, né? E a Praia Grande está a 4ª economia, diz que o trânsito lá está muito grande também, está meio infernal e tal.
Você acha que isso reflete alguma coisa para a Baixada Santista? São Vicente tem que tomar cuidado? É esperado para a Grande estar nesse crescimento assim mesmo ou não? Ou você acha que é um dado que não importa nada? Filete, quero mais uma vez dar uma boa noite a todos, né? Eu queria só, acho que é importante a informação que o Rodolfo está trazendo, né? Dos estudos, e na verdade, hoje o estudo de clima no mundo está muito dividido, né? Os estudos no Brasil são bastante severos, como o Rodolfo falou, se aumentou demais os captadores de informação, principalmente as boias, né, que ficam em todo, não só nas nossas 200 milhas, mas há um convênio com outras instituições onde você troca informações. Mas hoje o estudo do tempo no mundo está muito aquém do aspecto técnico. Né? Você está fazendo o quê, Filete? Respondendo uma telespectadora que está mandando uma pergunta para você. Pô, mas tu é apresentador ou digitador, cara? Enquanto você está falando, eu estou digitando aqui. Esse é o filé. Então, na verdade, o estudo do tempo ele está muito baseado na questão política do que propriamente na questão técnica. Isso se vê com, primeiro, algumas teorias conspiratórias, né, de que o mundo vem num processo de aquecimento, né, e culminou com a troca do gás que a gente usava na geladeira, que usava em equipamentos, né? Que na verdade era uma patente que estava prestes a ser extinta, né? E aí substituíram o gás. Falaram, olha, esse gás aqui já não serve mais porque ele acaba com a camada do ozônio, nós estamos tendo o efeito estufa, e aí trouxeram um outro gás, que era uma outra patente, mudaram lá alguma vírgula na composição e disseram, olha, esse aqui agora esse aqui tem que usar esse, porque esse aí não ataca a camada de ozônio, esse aí combate o efeito estufa, e na verdade isso tudo é uma grande balela, né? Você tem correntes de estudiosos, no Brasil nós temos alguns especialistas nessa área, né, que provam e comprovam que a Terra nós não estamos tendo aquecimento da Terra, isso é cíclico, você tem períodos, e nós tivemos um período de alguns anos atrás, talvez 30, 40 anos atrás, que a Terra passou por momentos parecidos, e isso é cíclico, vai, vem, volta. Quer dizer, você tem em alguns lugares o extremo, né? E em outros lugares, ou o extremo do frio ou o extremo do calor. A maior preocupação, na verdade, é com o próprio ser humano, no sentido dele depredar o seu meio ambiente e impedir a natureza de caminhar sozinha. Então, a ocupação dos barrancos, né? Que aí você vê lá, esses dias nós vimos lá em Minas Gerais, caiu todos aqueles barrancos e tal, em São Paulo. Então, a ocupação desenfreada, de forma criminosa, né, faz com que o nosso habitat não consiga responder à altura a todas as interferências que são feitas, né? Outro dia, até uma matéria muito mal feita pela Rede Globo, né, e tendenciosa, naturalmente, como é a Rede Globo, dizendo do degelo, né, que é natural, faz parte de todo um processo meteorológico e climático. A gente contribui? Lógico, contribui. Se você fizer estudos, as pessoas têm preocupação com a emissão de alguns gases. O Brasil hoje vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior colaborador para termos um clima desequilibrado. Porque enquanto todos os países vêm estudando as alternativas renováveis, o Brasil colocou goela abaixo, né? Esse governo colocou goela abaixo de todos nós o combustível de explosão, o petróleo. Colocou goela abaixo todos nós, porque o Lula, quando assumiu, saiu por aí, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, vendendo o álcool. Quem tem boa memória sabe que o primeiro e o segundo ano do Lula, ele vendia o álcool como solução
um combustível renovável, né? E detalhe, do qual éramos, né? Porque já se passou tanto tempo que já o pessoal deve ter até esquecido como é que faz, mas éramos detentores da tecnologia e nos afundamos nessa perspectiva de pré-sal que acabou com a cidade de Santos, trazendo uma crise econômica sem precedentes. E detalhe, num processo de preços que nós nunca vamos atingir. E aí, quando você fala da economia da Praia Grande, podia estar bem melhor se não tivéssemos tido as crises que nós estamos passando na Baixada Santista com essa fatídica proposta do pré-sal. Então você acha, Augusto, que, por exemplo, esse preço de 7, 8 mil metros quadrados de Santos é uma bolha, né? Você, pela sua opinião. Não é a minha opinião. O especialista, o estudioso americano que previu a bolha americana, já previu uma bolha, não é em Santos, não. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você tem áreas no Rio de Janeiro que ultrapassaram 30 mil reais o metro quadrado. Não tem cabimento, o empreendimento que foi construído ou está sendo construído no Sírio-Libanês chegou a ser vendido a 16 mil reais o metro quadrado. Não tem cabimento isso. Então há sim uma bolha. É lógico que se você trouxer alguém aqui dessas empresas, a Biara, Lopes, Real, esses negócios todos, eles vão dizer que não. Né? Lógico, outro dia eu vi um especialista dizendo, não vai baixar, não vai aumentar, mas não vai baixar. E quem é ele para prever a oferta e a demanda? Porque o preço ele carrega o gene da oferta e da procura, não é? Você anda pelas ruas e você vê como não se vende imóveis usados. Por que não vende imóvel usado? Está muito caro o metro quadrado. Não é que está muito caro, não tem comprador. E o comprador... Está muito caro. Não é isso. Lógico, tá muito, se fosse além barato... de estar caro, não tem comprador. Você tem dois fatores. O estar caro é um. O não ter comprador é outro. O cara vê o metro quadrado e o imóvel novo... aqui 8. E o imóvel novo... Você vai lá e dá 5 mil de entrada, paga 500 reais por mês, daqui a 3 anos você tem que fazer um financiamento de 600 mil. Mas se você não tiver condição, mas se você não tiver condição de fazer um financiamento, você fica com Ninguém tem condição. Filete, você me desculpa. Vá buscar o perfil, vá na Caixa Econômica Federal hoje e fala assim, olha, eu queria um financiamento de 500 mil reais. Eu quero financiar um apartamento, porque no Brasil... Diferentemente de outros países, diferentemente dos Estados Unidos, o sistema fiduciário é diferente. Né? Você tem as hipotecas. Com certeza. Às vezes o cara não tem nem condição de pagar, mas ele hipoteca o imóvel. No Brasil, não. No Brasil, o banco quer a garantia que você possa pagar. Tanto que o sistema bancário do Brasil é muito mais chato que o americano para esses empréstimos. Tanto que o americano teve problema porque eles não pediam tanta garantia. Com certeza. Aqui pede-se muita garantia. Mas, às vezes a pessoa tem um apartamento bom... Nós vamos falar de tempo aqui. Não, tudo bem. Você que puxou o negócio. Mas só tô... faz parte, né? Inclusive os arranha-céus, eles bloqueiam também a brisa marinha. Foi o maior crime. Clima abafado. Com certeza. E nós tivemos esse... E nós somos burros, santistas. Nnós somos burros. Com certeza. Porque quando erra a primeira vez, errar é humano. Agora, persistir no erro é burrice. E nós tivemos o episódio dos anos 70, quando 2, 3 construtoras, se você quiser eu falo o nome, acho que não é necessário, mas se você me cutucar eu vou falar, 2, 3 construtoras que criaram um paredão de prédios, não é? Sem característica nenhuma, criaram paredões que impediram ventilação, impediram a passagem de iluminação. Você vai ali naqueles meandros da Jorge Tibiriçá, atrás do Clube 15. Aglomerado. É um aglomerado. A Arthur Assis é uma rua fria. A Arthur Assis, onde fica a Associação dos Engenheiros, é uma rua fria. Você passa lá, tá sol, mas tá... Por quê? Porque não tem insolação nenhuma. E nós tivemos esse episódio e... 30 anos depois, o prefeito Papa permitiu que se fizesse os tais... Tem uma rua
Isso é criminoso, né? O que foi feito, você me desculpe, né? Eu não tenho nada contra o Papa, acho ele até um cara legal, mas ele, como prefeito, tinha que ter impedido isso. Daqui a pouco você vai ligar para brigar contigo, Você vai na Clei Presgrave do Amaral, você vai na rua Clei Presgrave do Amaral, você tem lá, a rua, ela é uma rua minúscula. Tem que pôr semáforo para sair talvez seja talvez seja a menor rua de Santos, Rua Clei Presgrave do Amaral, talvez seja a menor rua de Santos. A Clei Presgrave do Amaral tem mais de 4 prédios de 30, 35 andares. Isso é inviável, não tem como, não tem como. O doutor André Luiz Simões está comentando aqui que na época, os vereadores aprovaram isso, Augusto, esse esquema dos prédios aqui. A opinião do doutor André Luiz Simões. O Filete, fale para Augusto que os vereadores da época aprovaram o plano diretor. Então, mas eu queria até falar para o André. Eu quero aproveitar, vou responder para o doutor André uma... Aqui é o espaço democrático, né, Augusto? Ele está perguntando. Pelo amor de Deus. Eu estou falando. Você não pode responder ele? Pode, não. Bom. Eu estou te falando, mas... Eu queria... Está cheio de cabelo branco no seu ombro. É verdade. Eu queria fazer aqui uma observação para o André, que é assim, nós tivemos uma grande oportunidade no Brasil de mudar o nosso sistema de governo. Nós tivemos um plebiscito. Parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. Eu era a favor da monarquia. Nada como ter alguém mandando. A favor da monarquia. Independente. A palavra do rei é posta. Não é posta. O parlamentarismo é um avanço. Só uma sociedade equilibrada consegue conviver com o parlamentarismo. Nós ainda não somos uma sociedade equilibrada. E o presidencialismo é o ícone da burrice. Porque você tem um camarada que acha que manda, mas na verdade não manda nada, fica refém de outros. E você tem outros que acham que mandam alguma coisa e não manda nada, ficam refém do presidente. Porque é muito simples, quem tem essa frase é muito bonita, quem tem tinta na caneta é o presidente, não é verdade? Tá certo. A gente já ouviu isso, acho que todo mundo, quem tem a tinta na caneta ou é o presidente, ou é o prefeito, ou é o governador. Aí não tem a governabilidade se não tiver apoio da Câmara, né? Aí que está o detalhe. Tá tudo amarrado. Mas aí que está o detalhe, meu amigo. Olha só aonde você tocou num ponto importante. Não tem a governabilidade. Só se... Hoje, a gente acha que é isso, mas não é. Sabe por quê? Você é um jovem, você entra num partido político, você faz parte de uma base. Se o deputado do PT não votar como a Dilma quer, ou ele sai do PT, ou ele é expulso do PT. Mas o PT tem que ter a maioria. Se ele vai no PSDB, e o governo é do PSDB, Geraldo Alckmin, faz como o Major Olímpio. O Major Olímpio era do PV. O PV era a base do Alckmin. Aprovava tudo que o Alckmin queria. Porque é a base. O senhor não está satisfeito, o senhor muda de partido. Mas é a governabilidade. E ele fez... Não é. A governabilidade era nos idos passados... Quando não, peraí. O partido vota nele. Quer responder ou quer... Não, tô só... Não, você está enganado. Antigamente, quando o mandato era do deputado, ou quando o mandato era do legislador, né? Aí sim tinha governabilidade. Nós tivemos o Gastone Rigg e o Roberto Jefferson defendendo o Collor, ou você se esqueceu? Lógico que foi. Quem defendeu o Collor foi o Gastone Rigg e o Roberto Jefferson. Quando todos eram como. Por quê? Porque o mandato era do legislador. Ou seja na Câmara Federal, seja na Câmara Estadual, partido, né? Seja a Câmara Municipal. Hoje você faz parte de um partido, não é que você é expulso. Você trabalha. Então, o Paulo Alexandre, por exemplo, aprovou o IPTU. O IPTU até, esses dias o meu amigo João Domingos Neto me ligou, que papo é esse? Aprovou 100% IPTU? Eu falei, 100% do quê? Estava viajando para a Europa, o João Domingos, um abraço para ele. 100% da inflação. Bom, a inflação foi 5 ou 6, ele aumentou, além da inflação, 5 ou 6. É um número alto, melhor que São Paulo, que foi 35. Agora, a base do prefeito deu a sustentabilidade ao prefeito embasado no que o prefeito apresentou lá de números. A governabilidade era antigamente, antes do mensalão,
que o governador, ou o presidente, ou o prefeito tinha lá uma base, mas que não tinha garantia que eles votassem com a base, o que ele fazia? Ele ia lá e muitas vezes, foi o caso do mensalão, fazia troca de favores. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia os mandatários eles estão baseados no partido, mas é lógico que eles precisam da Câmara. Então, há uma assim... sintonia. Não é uma sintonia, porque sintonia é uma coisa agradável, uma sintonia é uma coisa agradável. Uma obrigatoriedade. É um medo, né? Nem o prefeito confia muito na Câmara, nem a Câmara confia muito no prefeito. E dependendo de que cidade a gente estiver falando, a gente vai ver os problemas. Então, mas a Câmara não está lá para defender o interesse do povo. Quando ele fala que os vereadores votaram o novo plano diretor, é verdade. Os vereadores votaram, foi aprovado, mas foi um projeto do prefeito. Então, começa daí, André. Se o prefeito manda um projeto que é ruim para a cidade, começa dele o erro. Não adianta dizer, a culpa é dos vereadores. Mas peraí, você é eleito para cuidar de uma cidade, você manda um projeto ruim? Eu me pergunto às vezes, será que não tem ninguém com capacidade nas prefeituras? Porque às vezes vem cada projeto do executivo tão ruim, que eu fico pensando, será que o prefeito pegou? Eu não estou dizendo esse prefeito, estou fazendo um comentário geral. Será que o cara acorda de madrugada, está com insônia, pega um papel, fala, vou apresentar um projeto, escreve um projeto? Porque às vezes recentemente veio um projeto para a Câmara de Santos com erro de português. Acho que muitas vezes, Augusto, sob pressão também. O cara decide ir lá, chega na madrugada lá, vamos rabiscar alguma coisa para apresentar amanhã. É verdade. Essas porcarias. Ele faz sozinho, ele não faz sozinho, ele faz com o secretariado dele. Não acredito que o prefeito vai fazer um projeto sozinho, né? Você vai fazer sozinho? Acho que depende, viu? Você acha que não chama os secretários para resolver? Não sei, depende, sinceramente. Se você fosse prefeito, você vai chegar e fazer um projeto de Eu acho assim, você vai chamar se eu tivesse né? apresentado um projeto para mudar como chama lá, o gabarito dos prédios, eu que sou um ignorante, eu iria dizer assim, puxa vida, eu preciso de um cara bom de paisagismo. Carlos Quem Prates. É um cara bom de paisagismo? O Oswaldo Casasco é um cara bom de paisagismo. Oswaldo, tô pensando em mudar isso. Qual a sua opinião? Minha opinião é essa, é aquela. Puxa, olha, nós precisamos ter um prédio com sustentabilidade. Nós temos um problema, um futuro, não vai ter água. Escandão, vem cá. Qual a tua opinião? O que você acha? Eu acho que podia ser assim. Rodolfo, você é um estudioso do tempo. Você acha, o que você acha? Não dá para você fazer. Carlos você falou o Carlos Prates, você me pessoas. desculpa. Não, o Carlos Prates também é bom, mas tudo nessa cidade é o Carlos Prates. Não, também dá a opinião, cidade né? de Santos parece que é a casa do Carlos Prates, porque tudo é do Carlos Prates. E você está defendendo porque você acha engraçado, e não é. Não, tô porque a defendendo. cidade não é o Carlos Prates. A cidade tem faculdade de arquitetura, a cidade tem especialistas, a cidade exporta cultura, e não dá, porque aí a gente corre o risco da concha acústica, que é uma porcaria. A gente corre o risco de uma rodoviária. Mas a ciclovia ficou boa, né? Aonde? Só se é da tua casa. Porque Não. a da Ana Costa é uma porcaria. Não, da praia, eu falei. Da Ana Costa, Peraí. A ciclovia é um conjunto. Ciclovia é um conjunto. Mas você é o prefeito, você fala, eu quero uma ciclovia na Ana Costa, cheio de árvores, você quer que o cara fala milagre? Por isso que eu estou dizendo para você, você é o prefeito, que não dá, mas é isso que eu quero te falar. Eu quero ter urubu na Ana Costa. O prefeito Papa quis colocar uma ciclovia na Zona Noroeste. Pode culpar vai lá na Zona Noroeste e vê a merda que tá. Não, mas não pode culpar. É simples. Lógico que tem que culpar. Chamou algum morador, chama o meu amigo Ed da Zona Noroeste e pergunta, Ed, o que tu acha? Vou fazer uma ciclovia aqui? Ele não é estudioso. Quando foi feito zoológico de mas São Paulo, ele exercita. Eu acho que essa cidade tem que parar com isso. A gente faz as coisas sem uma... E aí eu não estou falando em consulta pública. Alguém pode estar pensando que eu estou falando de audiência pública. Eu não estou falando de audiência pública, não. Eu estou falando, vamos chamar as pessoas... Tem tanta gente que exala conhecimento, tanta gente inteligente. Oswaldo Casasco, vou citar mais uma vez, Oswaldo Casasco, poderia citar aqui diversos arquitetos, engenheiros. O Carlos Prates, legal, mas não pode ser o desenho do Carlos Prates. Nós temos que ter uma cidade pluralista. Eu conheço o Miguel Escandon há 30 anos.
não mais, outro dia ele fez as contas aqui, eu conheço o Miguel Escandon há mais de 30 anos. Tá ficando Eu velho, acho Augusto. que o Escandon não foi chamado, e deveria ter sido chamado, Lógico. em alguma discussão que envolvesse a questão de sustentabilidade, porque o Escandon vive isso, como o Rodolfo deve viver o clima. Foram chamados, Rodolfo, alguma vez? Não. E eu queria colocar 2 pontos, Augusto. A questão desses prédios, né, que já deu problema. Já teve vários casos que o cara mora lá no 35º andar, falta luz, falta energia. Como é que vai fazer para subir e para descer? Fora as ventanias que tiveram esse ano, tantos pedaços de construção que caíram no vizinho e podia machucar pessoas. Não tem escada magiro também dos bombeiros para subir? Isso é só o começo. Isso os bombeiros eles dizem que não é necessário. Que não é, porque o prédio pode ter 100 andares, que não é a escada Magiros. O prédio tem que estar preparado, né, para poder combater o incêndio. Então, se você tiver o prédio tem 50 andares, não adianta, você não vai ter uma escada Magiros de 50 andares. Mas você tem que ter o quê? Você tem que ter uma estrutura, o prédio tem que ter uma estrutura para que possa fazer a evacuação das pessoas, o combate do incêndio, essa coisa toda. Mas eu concordo com o Rodolfo, quando ele coloca o exagero de uma cidade como a nossa, e Camboriú está assim, Balneário Camboriú virou uma cidade de arranha-céus. É uma das mais verticais do Brasil também. É uma das mais verticais, virou uma cidade dos arranha-céus, né? Você vai a Orlando não tem isso. Orlando tem, mas vamos perder dinheiro. Mas a cidade vai... Não é uma cidade, é agradável. A gente vive numa ilha. Se a gente for a Manhattan, é lógico, nós vamos ver esse adensamento, né? O que nós temos que tomar cuidado é criar, e eu estou muito preocupado com algumas regiões, por exemplo, o Marapé, o Campo Grande, que ainda não tiveram esse impacto. Vila Belmiro ainda não. Vila Belmiro, mas que se tiver esse impacto, aí sim a interferência no clima vai ser muito grande. Inclusive, a Pompeia já teve esse impacto, tem a Pompeia. Já 12 torres na Pompeia. Nós estamos fazendo estudos, viu, Augusto? Na Vila Belmiro, colocando medidores em vários pontos do bairro, que o bairro é extenso, né? Para provar justamente que esse bairro é um bairro que fica muito afastado da orla e recebe pouca ventilação. A brisa marinha em Santos já é deficitária, ela não é contínua. Então ela já é problemática quando se afasta muito da orla. Então, com esses estudos, nós queremos tentar refrear, porque por enquanto a Vila Belmiro é um bairro tradicional. Mas daqui a pouco, se continuar do jeito que está... Mas está aprovado. Se eles quiserem construir, eles vão construir, porque está aprovado na lei orgânica, já foi aprovado. Isso é uma associação de moradores que está lutando por isso. Como ele falou, o prefeito Papa na época achou por bem fazer o projeto, os vereadores aprovaram. E outra coisa também, a questão, quando você falou do petróleo, o que o petróleo está trazendo para Santos? Olha só, com esse porto imenso, não tem mais lugar para andar, caminhão para tudo quanto é lado. Essa crise que teve aí dos caminhões aí, essa super safra, quanto de fumaça de poluição foi gerada, que gera o ozônio, que tem 2 tipos de ozônio, o ozônio da camada de ozônio, que é o bom, e esse ozônio que é gerado pela fumaça, que é o ozônio ruim, que faz mal para a saúde. E olha, eu consideraria isso, arriscando até, exagerando um pouquinho, é um crime de lesa pátria, o que o governo permitiu com essa super safra. Essa crise toda que teve de congestionamento, de gente perdendo hora de trabalho, perdendo emprego, e a questão também da poluição. Foi muito bom você ter falado da super safra, porque é uma discussão que eu sempre alerto as pessoas, quando se fala, puxa, batemos um recorde, né? Nós batemos um recorde negativo, porque a única coisa que a gente faz aqui é exportar grãos. É só isso. Açúcar, soja, um pouco de suco de laranja. Açúcar, soja, suco de laranja. Então, na verdade, não é o que nós queremos para um país desenvolvido. Esses números são para inglês ver. Batemos mais um recorde de açúcar, de soja e um pouquinho de suco de laranja. Então, isso é muito ruim. Um país desenvolvido, ele exporta tecnologia. Hoje eu estive conversando com um amigo. E viu, Gisele, pode deixar direto o programa sem break hoje, tá? Porque tem muitas perguntas aqui e eu não vou conseguir. E eu vou fazer só para encerrar, vou dizer. Você sabe o que Cuba exporta? O que Cuba exporta? Minérios.
Cuba exporta médico. Tecnologia. Cuba exporta conhecimento. Também o médico vai ganhar R$1.000 aqui e fica 9 mil para eles, né? 20 mil médicos cubanos pelo mundo. 20 mil. Pagando 9 mil para eles, né? Os estados, né? Os países pagam para uma instituição que administra isso. Sabe o que eles estão exportando? Conhecimento. Podem falar o que for, não sou defensor do sistema cubano, só estou fazendo um comentário. Mas o povo vive muito mal lá, né, Augusto? Não. O povo passa fome lá, né? Por favor, eu não estou defendendo, não estou defendendo o sistema cubano. Estou só fazendo uma observação. Eles, pelo menos, estão nisso, eles estão na frente, eles exportam conhecimento. Pode fazer as perguntas, Filete. Bom, o André Luiz, hoje vai pegar meio fogo aqui. Para isso que existe a independência dos poderes, Augusto. Se o prefeito mandou um projeto errado, o legislativo não aprova e acabou. Desenvolve o debate, principalmente quando o povo é contra. Mas isso nunca aconteceu na Câmara de Santos e nunca acontecerá, pelo menos nesses últimos 20 anos. É a opinião do doutor André Luiz Simões de Andrade. Eu discordo que os poderes são independentes e provo para ele que o Supremo Tribunal Federal está deixando de ser poder judiciário para ser poder legislativo. O Supremo Tribunal Federal tem criado regras. Quem cria regra, cria lei. Quem cria lei é o legislativo. O Poder Executivo tem deixado de ser legislativo. Aliás, tem deixado de ser executivo e tem dado muito pitaco no legislativo. E o legislativo, que tinha que fiscalizar, infelizmente, fica refém desse sistema eleitoral, político-eleitoral, que não sofre mudanças há tanto tempo. A Miriam Serramos parabeniza o programa, parabeniza o Rodolfo e o Augusto e fala que gosta das ciclovias de Santos, né? Mas que a população que é mal educada e abusada, segundo a Miriam. O ciclista é realmente mal educado. O ciclista é mal educado. Agora, a ciclovia da Ana Costa é criminosa, não é uma ciclovia. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não é uma ciclovia, ela não tinha espaço. E a da Zona Noroeste vai ser pior ainda. Ah, da praia é bonita? Olha, não é como deveria ser, mas é uma ciclovia. O que eu quis dizer é o seguinte, ciclovia perfeita não existe, mas se eu sou Lógico prefeito... que existe. Se o cara é prefeito... Lógico que, não fala uma bobagem dessa. Perfeito Lógico que existe ciclovia perfeita. Mas aqui em Santos, na Baixada não existe, na Baixada. Na Baixada não existe. Se você for em Miami, existe. Não, se você for em Barcelona, existe. Bom, se tem lá, por que não mas pode ter aqui? Mas a cidade aqui? foi preparada para isso, né, Augusto? Aqui não foi preparada para nada. Nada disso, as ciclovias vieram depois. A interferência que foi feita da praia poderia ter sido feita melhor. Mas o nosso asfalto é ruim. Pô, em Barcelona você vai lá, dá 2015 e troca do asfalto. Na outra rua, 2016, vai trocar o asfalto. Eles sabem o tempo que o asfalto vai demorar. Então fecha tudo, vai todo mundo embora, porque a gente não vai poder ter uma cidade bonita, nós não vamos poder ter uma ciclovia adequada, porque o asfalto é ruim. Então põe um asfalto bom. Aí enquanto tiver o prefeito que em vez de colocar o asfalto correto, colocar aquele asfalto meia boca, né? Não vou nem citar nomes aqui, mas nós tivemos um prefeito que a campanha dele era os 100 quilômetros de asfalto e que já asfaltava aqui, lá na frente já estava com buraco. O Leandro do Campo Grande, na verdade os prédios grandes não trazem nada, só o problema de trânsito. Eu concordo. Mas também água, esgoto e lixo. É verdade. Não estamos preparados para atender os prédios de 20 andares. O Leandro é um cara inteligente. Nem o bombeiro, enfim, está reclamando, falando tudo, e o Leandro do Campo Grande, um abraço para ele. O Filete deu uma amarelada, não quis ler a pergunta do Leandro. Não, é que já está emendando com o outro aqui. A Norma do Campo Grande, o que vocês acham dos 8,5 milhões para o Museu Pelé e do descaso com a saúde? Tenho com exemplos do Hospital de Silvadores. O que você acha, Rodolfo? Ela está querendo comparar que foi segundo, eu entendi que foi dado 8,5 milhões para o Museu Pelé e, segundo ela, o descaso com a saúde, tendo o exemplo do Hospital de Silvadores está parado. Né? Não é de hoje, não é dessa prefeitura, não é desse mandato, já é uma coisa que já vem já há muito tempo atrás. A saúde em Santos está doente. Está doente porque faltam médicos, faltam medicamentos, a gente vê isso, eu conheço várias pessoas que se servem do Sistema Único de Saúde e os pronto-socorros sempre aquela loucura. Os médicos saem para jantar e voltam a hora que bem entende e fica todo mundo esperando o atendimento. Fora os medicamentos também que são bastante precários. Pessoas o médico receita alguma coisa no hospital, no pronto-socorro municipal, vai buscar lá na policlínica e não tem, está faltando. A pessoa tem que ser obrigada a comprar o remédio que poderia ter de graça.
Augusto, quer comentar aí sobre a saúde, esses 8,5 milhões aqui, segundo a norma do Campo Grande? O dinheiro do Museu Pelé é captação de empresas, né? É a norma que você está falando, Augusto. Caramba, filha. Não, eu estou falando. Estou respondendo. 8,5 milhões é dinheiro de empresas, são as empresas que patrocinam, né? O Museu Pelé me parece um saco sem fundo, né? Porque arruma sempre dinheiro, é mais patrocínio e nunca termina a obra. Eu nunca vi isso. Parece o Teatro Municipal de Cubatão, né? Não sei se até o Douglas Gonçalves tentou ir lá fiscalizar, puseram ele para correr, depois o prefeito foi lá, tentou consertar, enfim. Mas o que de verdade a gente precisa dizer é o seguinte: a saúde passa, e recentemente nós tivemos nessa cidade essa polêmica das OS, né? Que eu acho que a OS muito organizada e OS séria, e aí alguém vai dizer, mas as OS, ou o rapaz lá do sindicato, as OS são todas de safados, sem vergonha, pilantra, vão roubar. Bom, isso tem em todo lugar, tem sindicato de servidor municipal, né? Se a gente for buscar no Brasil, deve ter sindicato de servidor municipal que deve ter ladrão, pilantra, porque em qualquer, nós somos, o Brasil é feito de ser humano. O que nós não podemos é criticar um formato, né, que por alguma conduta não deu certo. Eu sempre comento aqui, o doutor Clemente lembrou outro dia que o custo de um leito no Rio de Janeiro, num hospital público no Rio de Janeiro, é 6 vezes mais caro que um leito num hospital particular no Rio de Janeiro. Então, não muda muito. Fácil mandar o cara pro Einstein, né? Não muda muito. Na verdade, o problema da saúde passa por uma questão única que a gente tenta enganar, eu finjo que te engano, tu finge que me engana. A saúde é uma responsabilidade do Estado. Quando eu digo Estado, eu não digo município, eu digo Estado. Porque o maior arrecadador de impostos é o governo federal. Quem fica com 70% do bolo é o governo federal. Depois vem o governo estadual e o município fica com o IPTU. Então nós, apesar da gente arrecadar muito dinheiro, a gente no IPTU, e os 12% com certeza vai para isso, nós estamos pagando os problemas da cidade. Que começa com saúde, aí vem o cara e fala do transporte, aí vem outro e fala da segurança, e lá o município arma a guarda, põe câmera, pô, mas isso não era o Estado? Põe hospital, abre leito, dá ressonância, dá não sei o quê. Então nós temos que inverter. O município tinha que arrecadar 70%, o Estado tinha que arrecadar um pouco mais e o governo federal um pouquinho menos. Não dá para todo mundo pagar, quem está numa alíquota de 27,5%, pagar essa. Imagina você pagar 27,5% do que você ganha só no Brasil, que salário é renda. E vai para o governo federal. O município não recebe nada. E aí a saúde está nesse caos. Outro dia me mostraram uma tabela do SUS, tem procedimento que o governo federal paga 40 centavos. Thaís aí, Gisele, hoje vão me xingar aqui, porque hoje eu não vou conseguir ler todas as perguntas em 1 ano e meio, porque não vai ter como. Mas cada pergunta aqui dá um assunto, mas a gente vai tentar resumir, porque são muitas as perguntas e tal. O João Renato da Vilas Matias, para Augusto, corretíssima a sua explanação, que deu a mentira no aquecimento global. O Brasil continua sendo empurrado em direção ao petróleo, enquanto o mundo busca alternativas para não usá-lo. Pô, isso é... Tanto a mentira do aquecimento global quanto o petróleo são interesses de alguém. O Renato, um abraço para o professor Renato. Os detentores das patentes de gás, aí o cara tira um gás, aí inventa outro gás, troca tudo aí, a população... Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que os usineiros fizeram a gente de gato e sapato, né? Investiu-se tanto na tecnologia do álcool, nós ficamos na mão deles. Olha, na verdade, assim, o aquecimento global é uma questão muito discutível, extremamente discutível. É verdade. Agora, o que existe mesmo é aquecimento local. Isso As sim. cidades estão se aquecendo, estão ficando mais sujas, o problema do lixo é um problema muito sério. E também com tantos prédios, volto de novo a falar dos prédios. Mas você foi muito inteligente. O aquecimento local. É local, urbano. Que é como você citou o estudo que você está fazendo num determinado bairro. O bairro não recebe ventilação, o bairro está ficando cercado dos prédios. Então, aquele local, e esse aquecimento, ele acaba migrando. Aí sim existe um aquecimento muito mais do que a gente produz de gás. É pena que esse programa não pega lá no Guarujá. Porque no Guarujá... Não, mas tem muito vídeo do Guarujá que vem pelo www. A Priscila está sempre ligada aqui na gente, vê o programa, comenta, já ligou, já entrou no Facebook do Augusto. Então, Priscila, eu vou falar uma coisa aqui super importante, que eu acho assim. Aqui em Santos tem esse problema aí desse boom imobiliário.
A cidade apertada, a nossa ilha é extremamente pequena, para tanta gente, densidade demográfica aqui é extremamente alta. Não tem mais terreno. Não tem mais terreno. Agora, o Guarujá deveria ser, por excelência, um lugar que deveria ter uma ventilação perfeita. Porque ele é de frente para o mar. Ele está mar aberto, está mais afastado da Serra do Mar. Tanto é que já fiz estudos que comprovam o seguinte: você está saindo do Campo Grande, está em direção à ponta da praia, o tempo às vezes está meio nublado. Tem um pouco de nuvem. Chega na ponta da praia, começa a limpar, porque é mar aberto, está longe da serra. No Guarujá, mais ainda, mais aberto ainda. Mais ali que em torno ali, Praia de Pitangueiras, centro da cidade, Praia das Astúrias, a quantidade de prédios é imensa, porque você tem prédio de um lado da rua e tem prédio do outro lado. Fora o problema do relevo, que lá tem muito mais morro do que aqui. Um lugar que parece o Rio de Janeiro até em certos pontos. É verdade. Então ali, a brisa marinha é pior do que Santos. Um absurdo que fizeram com aquele pedaço da cidade ali. Tudo por conta de quê? Da especulação imobiliária, para satisfazer uma elite que faz daquele ali o seu balneário. E o resto que se dane. É verdade. Concordo com o Rodolfo. O Paulo Sérgio, como eu falo no início de hoje, você comemora o Dia do Imigrante. Me fez lembrar minha infância num prédio que era o Hotel dos Imigrantes. Que depois... Migrante ou imigrante hoje? É dia do imigrante ou do migrante? É do migrante. Do migrante, migrante. né? Mas me fez lembrar minha infância. Que depois passou a ser depósito de bananas, o Hotel dos Imigrantes. Foi aí hospedaria. Hospedaria, mas eu tô lendo que hospedaria, não, só tô falando para você. Hospedaria dos migrantes, que talvez a pessoa não... Ele quis fazer um termo mais moderno, né? Eu tô fazendo uma observação. Que depois passou a ser depósito das bananas. Foi aí que surgiu o Banana Flakes e os torrões de banana. Um abraço, Paulo Sérgio, que é telespectador assíduo aqui da TV Com. E lembrar que a maior fábrica de bananas, um doce, o Rodolfo deve lembrar, a Leonesa. Lembro. Que era tradicional, era uma coisa tradicional, o doce de banana da Leonesa, que era ali próximo na Luiz de Camões, entre Luiz de Camões e Conselheiro Nébias. Apareceu o Leandro Xadá, presidente do projeto Construindo Amanhã. Ele e o Rodolfo Tadeu estão vendo o programa juntos e estão parabenizando o programa, estão adorando o programa, os debates, e falam que o programa teria que ter 2 horas. Haja fôlego, hein? O André está me postando no Facebook que quer um debate com Augusto na mesa sobre democracia, que o Brasil não tem independência. Marca aí, produção. Mas não convida o filete não nesse debate, que vai sair fogo. Põe Eu não entendi, ela está dizendo que o quê? Não, o André quer um debate com você. É o André. Vamos fazer. Ele quer um debate com você. O André, não entendi, André. Não, o André, ele quer um debate com você porque ele falou que aqui no Brasil não tem independência nos poderes, realmente é tudo... Ele concorda com a minha opinião de não ter independência? Ele falou, Augusto realmente tem razão, o Brasil não tem independência. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a OAB, e o André é advogado, sabe disso, a OAB deveria, no passado, interferiu mais, né? Teve grandes juristas, não é, que pela OAB interferiram muito nessa... E eu não tenho visto, viu, André? Você que é um membro da OAB, um membro ativo da OAB, eu não tenho visto muito a participação da OAB nos debates nacionais, nos debates estaduais e nem nos debates da nossa cidade. Não tenho visto. Acho que deveria haver uma participação mais efetiva da OAB. Com mais, sabe, outro dia eu vi no programa aqui, a menina que é da Comissão de Meio Ambiente da OAB, né? E eu sei que a OAB tem diversas comissões, essas comissões acho que elas eram mais ativas, mais participativas. Acho fundamental isso. O José, na Avenida Pedro Lessa, tem algumas palmeiras que plantaram. Que o motorista, quando vem dirigindo, às vezes precisa desviar, correndo o risco de bater nelas ou bater no carro que vem ao lado. É uma observação. Na Pedro Lessa, né? Eu já percebi, eles colocaram ela no canteiro central e parece que o carro... Porque como o canteiro central, mais uma vez é aquilo que eu digo, falta consulta com mais pessoas, né? O canteiro central da Pedro Lessa, ele é tão estreito que a palmeira, se você for um pouquinho mais para lá, o teu espelho retrovisor bate na palmeira. Vai. Tá certo. Geralmente porque tem esses carrões aí que o espelho é grande, é complicado, né? Aquele orelhão, né? Tal. Eu tenho um carro médio, então não falei de você, eu não falei de você. Não, eu sei que você não falou. Eu estou falando, eu tenho um carro médio e sofro com esse problema. Você está com mania de perseguição? Não, é que você parece que tudo que eu estou falando... Não, eu estou dizendo, eu tenho um carro médio e sofro com isso. Imagina quem tem um carro grande.
A Fernando do Imbaré, o que vocês acham desses estádios que estão sendo construídos? Do quê? Os estádios. Os estádios. O Brasil sofre um problema de emprego e saúde. Não deveria vir em primeiro lugar? Não quero que o Filete saia do programa, que ele é um ótimo apresentador. Aí ela fala umas coisas aqui, mas isso acho que não precisa... Deixa, então, tudo bem, ela está falando bem, elogio, e está falando aqui outra coisa, mas tudo certo. Eu posso falar da gente aqui, não podemos fazer comentário. O Augusto vai ler a pergunta, se ele quiser ler o final, ele lê aí, mas Rodolfo, tudo bem. O Rodolfo vai responder. Rodolfo, responde a pergunta que o Augusto lê, porque esse final aí eu acho que... Sobre os estádios? É. Olha, assim, a minha opinião, acho que é a opinião até da maioria. Pelo que eu conheço aí, muitas pessoas, conhecidos aí, muita gente já se pronunciou, inclusive no Facebook, que é um espelho da população com relação aos problemas sociais, né? Tem muita brincadeira, existe muita charge, mas também tem muita coisa que é discutida sério no Facebook. Pelo que eu vejo, assim, as pessoas estão contra a construção desses estádios. E é sempre alegando que a educação, o transporte, a saúde em primeiro lugar. Você é contra, Rodolfo? Olha, não que eu seja contra. Você acha que a Copa vai trazer alguma coisa para o Brasil, turismo, mostrar o Brasil para o mundo, ou você acha que a educação e a saúde estão em primeiro lugar? Qual a tua opinião? Ou tem dinheiro para tudo? Eu acho que não tem dinheiro para tudo. E o Brasil, assim, a gente deveria primeiro, acho que, fazer primeiro a lição de casa. O Brasil ser realmente uma democracia de verdade, que até agora não se firmou com democracia verdadeira. Enquanto isso, não haveria Copa do Mundo. Para mim, a Copa do Mundo deveria ser adiada para daqui a uns 10, 20 anos, até a gente fazer lição de casa. Que não adianta, sabe, trazer, mostrar uma janela bonita, uma vitrine bonita para o estrangeiro que vem aqui, sendo que os bastidores estão todos sujos. Está cheio de lama, cheio de pó, né? Então, eu acho realmente que o momento não é propício para isso, para trazer Copa do Mundo para cá. A Copa do Mundo vai ser muito boa, vai trazer muitos benefícios para quem organiza. Talvez para a agência de turismo, o pessoal do turismo vai ser excelente. E para quem organiza, o pessoal da FIFA, da CBF. Agora, para a população em geral, aqui no caso de Santos, vai brigar duas seleções, vai ser um trânsito. Imagina só o trânsito que já é precário, agora nesse 2014. A gente vai sofrer para caramba, hein? Vai sofrer bastante, né? Bom... Um advogado aqui, Dr. Marcos, fala que a OAB não está fazendo nada aqui em Santos, só está preocupada com coluna social, né? E novamente o André Luiz, infelizmente o Augusto tem razão. A OAB Federal nem expulsou os mensaleiros, são advogados. Mais uma vez o Augusto tem razão. Eu farei debate com ele para a gente conversar a respeito das políticas públicas. A OAB de Santos está totalmente alheia aos acontecimentos da cidade, segundo o Dr. André Luiz Simões de Andrade. Só se preocupa com festas e colunas sociais. É a mesma opinião do Dr. Marcos. Então, aí temos que, vocês advogados, têm que conversar. Eu queria fazer duas observações. O Dr. Marcos quanto aos estádios, eu acho assim. Eu acho que o Rodolfo foi muito inteligente quando ele disse que fazer primeiro a lição de casa, né? Nada contra. Vamos construir estádio? Vamos. Mas espera aí. Vamos ver outros países, não é, que tiveram o exemplo do Brasil, e o país mais próximo nesse sentido seria a África do Sul, que teve que montar uma estrutura de aeroportos, de hotéis, de hospedagem, de estádios. Vamos lá ver como é que está tudo que eles construíram e todo o dinheiro que eles gastaram. O pós, né? O pós está subutilizado. Porque você falar assim, olha, vamos fazer uma Copa do Mundo na Alemanha, né? Qual é o investimento? Quantos estádios vai construir? Quantos aeroportos vai construir? Não, eles têm a lição de casa feita. Rodolfo foi muito inteligente. Eles vão fazer uma adaptação. Olha, precisa construir um estádio a mais, precisa fazer... Mas não, nós construímos... Tudo. Dezenas de estádios bilionários. Quebramos estádios e fizemos outros em cima. Nós temos que... Aeroporto, eu fui para Brasília agora em novembro... O aeroporto de Brasília vai ser subsede. Numa semana normal, sem nada, já é um tumulto. Então, na verdade, a Copa do Mundo, para nós, hoje, eu concordo com o Rodolfo, daqui a 10 anos seria maravilhoso. Nós estamos estruturando, daqui a 10 anos, até porque só um ignóbil não percebeu que o público dos estádios vem diminuindo com o passar do tempo, né? O Morumbi já chegou a ser um estádio de mais de 100 mil torcedores. 125 mil? 125 mil, né? Não é verdade? Nas grandes decisões. Hoje,
40 mil pessoas é uma... Olha que coisa. Então, nós estamos construindo estádios e mais estádios. Eu quero ver lá no Piauí, no Maranhão, nos estados onde foram construídos ou reformados, nos estados onde os estádios foram reformados e construídos, e depois da Copa se vão ser utilizados. A ONG Afrogé Filhos de Ingá, tendo o diretor Badá Rodolfo Orixangô, está vendo o programa, parabeniza o Augusto e informa que no dia 22 de dezembro, às 18 horas, no bairro de Santa Maria, terá um evento e que eu serei homenageado. Muito obrigado, não estou sabendo, mas obrigado. A Copa do Mundo no Brasil, a Vanessa, vai ser que nem a Copa do Mundo na África. Enquanto os empresários enchem o bolso, estádios superfaturados, o povo fica morrendo de fome sem assistência médica. Concordo. É um absurdo. Eu concordo. A Terezinha do Gonzaga. O que vocês acham desse projeto aprovado pelo prefeito das OS? A minha amiga está feliz, pois diminuiu o número de acidentes com bicicletas em Santos. Tá? Então a Terezinha do Gonzaga, já emendando a pergunta da Sandra do Macuco, o que vocês acham desse túnel que vão fazer na Bacia do Macuco? Vão tirar as nossas casas? Por que não vão fazer esse túnel em outro lugar, como na entrada da cidade? Então, Rodolfo, duas respostas aí complicadas, que daria um programa inteiro, né? O que você acha da OS e também a Bacia do Macuco, sobre as casas ali, que o governador afirmou que para o desenvolvimento da nossa região é necessário túnel. Isso aí nós sabemos que é sim. Mas estão discutindo o ponto e os moradores estão um pouco aflitos. Vou começar pelo túnel. O prefeito Oswaldo Justo, lembra do Justo? Ele já defendia naquela época, mais de 30 anos atrás, o túnel submarino. Riram da cara dele, velho Gagá. É verdade. Mas ele queria fazer o túnel com a área continental de Santos, para a gente não perder a área continental. A ligação ia ser pela área continental, para a gente explorar e construir esses prédios enormes lá. Exatamente. Né? Velho Gagá. Eu acho que, na verdade, deveriam ser construídos mais de 2 túneis, deveriam ser 3. Porque o que vai acontecer é o seguinte, eu estou prevendo o seguinte, posso me enganar? Posso. Quando fizeram a segunda pista da Imigrantes, falaram, bom, agora com a segunda pista da Imigrantes, o problema da descida da serra está solucionado. Então, o que aconteceu? Mais pessoas se interessaram em descer a Baixada, por conta disso, acabou entupindo a estrada. E nós, santistas, que precisamos ir para São Paulo, a gente acaba sempre se ferrando, a gente é sempre segundo plano, primeiro turista. Então, sempre a gente é segundo plano. A Anchieta pagando pedágio de imigrantes. Pagando pedágio. E, na verdade, precisaria mais pistas para poder descer a serra. O que vai acontecer com esse túnel submarino, que eu estou achando, é o seguinte. É que aí, com a facilidade dessa locomoção entre Guarujá e Santos, e vice-versa, muita gente de São Vicente vai querer ir para o Guarujá facilmente. E muita gente de Vicente Carvalho, por exemplo, que vai desembocar lá, vai querer vir para Santos, para São Vicente, fazer o passeio pela Baixada. Vamos até Itanhaém, porque vai ser uma festa. Vai ser muito fácil, 5 minutos de travessia apenas. Né? Então vai acabar entupindo, a balsa vai continuar, vai ter que continuar a balsa. Eu acho que vai ser uma solução para 4, 5 anos. Depois vai precisar de mais outro túnel. Tá certo. Augusto, túnel... E aí, estamos chegando no final do nosso programa. Só para encerrar aqui, queria comentar da OAB que eu não pulei, dizer que eu queria que os advogados da OAB Federal defendessem que todos os presos que tiverem problema de arritmia, pressão alta, diabetes, tivessem o mesmo atendimento que o José Genuíno, né? Quer dizer, deve estar cheio, estou dizendo Brasil, imagina nos outros estados, né? Acho que a OAB deveria ter se posicionado mais firme nessa questão. Quanto à diminuição de acidentes de bicicleta, é balela, não aconteceu, não diminuiu, está diminuindo o número de ocorrências. As pessoas não têm mais, porque dá tanto trabalho que a pessoa nem vai mais registrar a ocorrência, porque o ciclista e o motoqueiro está muito mal educado. Quanto ao túnel na Bacia do Macuco, vai ser o maior caos no trânsito dessa cidade. Nós vamos ter milhares de veículos adentrando a cidade, indo até a Bacia do Macuco para pegar o túnel. Eu sei que o Filete é fã do Paulo Alexandre, mas o Paulo está permitindo um crime com a construção desse... Além das irregularidades. E se você é morador do Macuco... Tome cuidado, porque vão passar, o pessoal da Dessa já falou, vamos passar por cima dessas casas. Eu espero, e eu acho que o Paulo Alexandre é um homem sério, é um jovem muito promissor, acho que tem um futuro grande, porque olha,
A gente poderia citar aqui diversos políticos, né, que começaram com um futuro promissor e no meio do caminho, por um percalço, às vezes por um erro de projeto, acabam no limbo, não é? O que não é o caso do Paulo Alexandre. Mas, palavra dada, tem aquela expressão, né? Você sabe qual é, né, Eduardo Filete? Lógico. Qual é? Palavra dada tem que se empenhar. Não é? É palavra empenhada, é palavra dada, lógico, né? Verdade? Depois você falou, então, é que eu não vou corrigir você aqui no ar, quando né? o prefeito falou que não ia, agora, o traçado apresentado, não altera em nada, diminuíam algumas casinhas lá. A entrada da cidade, sim, deveria ser o principal ponto. E lembrar, Prestes Maia já dizia, 2 túneis e uma ponte. Há décadas atrás. E Vitória tem 3 pontes, por que aqui nós não podemos ter, né? Olha, você falou tudo. Vitória é uma cidade... Olha, a região metropolitana de Campinas recebe bilhões de investimento. Por que a gente não pode receber? Já estamos puxando a orelha, tem que encerrar o programa. Você do Rio de Janeiro, segundo Augusto e segundo o deputado, e segundo o Clemente, é mais barato quando você for no Hospital do SUDES, pede para vir para o Einstein, que é 6 vezes mais caro que o Einstein. Aí você fala, ó, eu vou economizar 5 vezes do governo carioca. E se entrar no Einstein ou no Sírio-Libanês, que é melhor, né, do que você ficar no SUDES, né? Realmente o programa foi muito bom. Realmente é um prazer participar com o Augusto e com o Rodolfo. O Rodolfo volte outras vezes aqui. Realmente o tempo é muito escasso, muito escasso, né? E queria que você levasse um abraço para todos os pessoal dos Amigos da Água. Ah, sim, o Escandão manda um abraço a todos, para o Augusto, para você, todos os telespectadores. Só queria fazer um rápido apelo, que vai chegar no verão, muito cuidado com os raios, não falar ao celular, olha aí, não falar ao telefone fixo, principalmente porque ele é ligado na tomada, não usar guarda-chuva de ponta de metal. Não ficar na praia. Não ficar na praia, exatamente. O carro é seguro, né? O carro é seguro. E o telefone sem fio em casa, esse pode? Ou não, também nenhum não? tipo. Nenhum tipo. Existem alguns estudos que falam, não, está liberado o celular. Não, não é bem assim não. Na dúvida, é melhor não usar. Tá. E também a questão do ozônio, o ozônio desse daqui que fica próximo da gente. Climatizadores, muitas vezes são usados agora no verão, umidificadores de ar. Gente, Santos já é úmida por natureza, não precisa de mais umidificar Santos. Climatizador gera muito ozônio, problema de poluição dentro do próprio escritório, dentro da casa, da residência. Boa noite, Augusto. Eu já fiz críticas aqui à prefeitura e também fiz elogios. Eu tento ser imparcial, nem ser aquele cara vaselina, nem aquele cara que já está criticando também. Mas você acha que é assim, eu tenho que respeitar, né? Não, eu disse que você é amigo do falaram Paulo, que tem apresentador aqui que escorrega no quiabo. Eu não falei. Não, escorrega no quiabo, você é ótimo professor e tem esperança, mas eu não citei o nome. Eu não citei o nome, né? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Você falou que eu sou amigo do Paulo, eu sou justo, né? Amigo é amigo, você não é amigo do Paulo? Eu não sou amigo, mas eu gosto do Paulo. Eu acho ele um jovem promissor, inteligente. Tem a vergonha, você tá com vergonha de ser amigo do Paulo? Não, é uma vergonha. Torço pro sucesso dele, mas se ele fizer todo mundo. Entendeu? Olha, o prefeito é ele, a gente tem que torcer pro sucesso dele, porque a gente tá torcendo pro sucesso da cidade. E não fui convidado pra caranguejada do Rogério, hein? Dizem que você foi. Não fui convidado. Acho que você foi na cobertura que ele tem lá nas torres. Acho que você foi. Não fui não. Acho que você foi convidado para a cobertura que o Rogério tem lá nas torres. Só secretário. Agora ninguém sabe se eles ficaram na parte de cima da cobertura ou na parte de baixo, né? Acho que na parte de cima, na parte de cima, né? Tal, um churrasquinho. Muito merece. Eu só ia dizer para o Filete o seguinte, depois que chamaram o Flávio Jordão de Félix, né? Tem que tomar cuidado no evento lá que foi dada a medalha. Tem que tomar cuidado, que você fala aí, escorrega no quiabo, vão achar que... Quem falou foi o telespectador, tá aqui. Eu só não disse que ele falou. E eu quero dizer para o telespectador, não pode tirar o Filete do ar. Aqui não tem isso. O Filete, enquanto o Filete quiser ser apresentador do TV Com Debate, e enquanto ele seguir a ideia do TV Com Debate, que é essa forma alegre e descontraída de apresentar o programa, ele vai ser o Filete só não vai ser nosso telespectador. Telespectador você sempre. Aliás, ele só não vai ser nosso apresentador quando ele vier com essas... Porque ninguém sabe, mas ele tá cheio de pancake na cara, que ele foi pro Guarujá e fez coisa de paulista lá. Não, um abraço para todos. O Augusto é muito brincalhão. Hoje o Augusto tá feroz, tá bravo. Eu tô feroz? Tá, hoje você tá meio nervoso. Nunca me viu bravo. O André cutucando você aqui. Eu adoro o André, porque o André é um cara inteligente. Acho que essa nossa reação você era mais, viu? Tá mais tranquilo agora. O André tá falando com o Edmundo Mesquita que estão bons canais aqui. Eu falei, André, calma, tá batendo muito, né? Na verdade, foi o Nelson Rodrigues. Acabou o programa. Um abraço pro Nelson, boa noite, fiquem com Deus e com a extensa programação na TV Com.